Olá, o Conexão Poder entrevista hoje via live o deputado federal, doutor Leonardo, que só para quem não conhece a trajetória do deputado, o doutor Leonardo é da região de Cáceres, é médico, já atendeu na saúde pública e também compôs aí o Exército Brasileiro. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, né? Todos os internautas aí que nos acompanham pela Conexão Poder, muito obrigado por estar por aqui mais uma vez, a gente levando informação para o povo mato-grossense, para o Brasil inteiro. A satisfação estar contigo, estou à disposição. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. Eu estou fazendo essa explanação justamente para que a gente possa, quem nos acompanha, né, possa entender melhor nossa abordagem hoje, né? Porque coloquei aqui na nossa pauta, como o doutor Leonardo está aí envolvido em diversos assuntos, eu coloquei aqui que vamos tratar hoje, né, de temas referentes ao Congresso, à pandemia, cloroquina, erros de estratégia no combate à pandemia, recursos para Mato Grosso, bem polêmica no Conexão Poder hoje. E, deputado, quero começar questionando aí o senhor, como o senhor está avaliando essa situação do Brasil, o comando político durante essa pandemia, porque a gente tem visto confusão atrás de confusão, né? Está até substituindo já as novelas da Globo aí, de tanta confusão, né? Então, um enredo mais do que novela mexicana ou qualquer produtora, né? É ruim porque é um momento de doença, uma doença nova, que todo mundo está perdido, a realidade é essa. Estão estudando, apesar que nós pensemos, desde o século passado, da década de 50, 3 tipos de coronavírus, mas essa variante é nova, e nunca o coronavírus conhecido por volta da década de 60, ele fez com que existiu focos de doença no passado, mas na China, no Oriente Médio, mas agora é um novo coronavírus que atingiu o mundo inteiro. Então está em estudo, e faz pouco tempo para cá, se a gente analisar 6, 7 meses que se diagnosticou, isolou o vírus, isso para a ciência é muito rápido, mas cientificamente está todo mundo perdido ainda buscando uma solução, uma vacina, e a gente vê confusão no âmbito político, politizando o vírus, politizando conduta, medicamento, isso é péssimo. A gente, porque péssimo, porque quem pode sofrer consequência é o paciente, é o ser humano que perde sua vida, a doença que tem uma letalidade, que leva à morte, e ainda não tem um tratamento específico nem vacina conhecida até o momento. Então toda essa confusão é desnecessária, a gente tem que focar agora em salvar vidas, a fomentar a pesquisa, a participar de pesquisas internacionais, a estar incluído nesse circuito para combater, procurar estratégias rígidas. Nós perdemos o tempo, o pessoal fala time, né, de tomar algumas medidas mais pontuais. O Brasil sempre foi na vanguarda de algumas ações de políticas públicas, estratégias e enfrentamentos, assim foi no HIV, na Zika vírus de pouco tempo, o Brasil também fez uma estratégia correta para barrar a disseminação e as microcefalias. Infelizmente, agora, nesse momento, não estou apontando o dedo para ninguém, como inquisitor, como xerife. Estou falando aqui como deputado, como médico, preocupado que estou pedindo a confluência. A gente vai ter tempo para discutir ideologia política no momento adequado, mas agora não porque agora envolve vidas. Então tem que somar esforços para que a gente possa olhar para o Brasil, tomar estratégias. O Brasil é gigante, tanto no seu tamanho quanto na desigualdade, e a gente precisa, para vencer tudo isso, união de todo mundo, de sentar à mesma mesa, de se despir de vaidades, de questões políticas, porque tem momentos eleitorais próximos, mas isso vai chegar a hora de discutir. Agora é a hora ainda de discutir a saúde brasileira, muitos problemas, troca no ministério, tudo isso contribui para o lado negativo, mas graças a Deus, mesmo com as mudanças ministeriais, mas as equipes estão se esforçando, liberação de recursos, até mais rápido do que o habitual. Nós queremos mais celeridade ainda. Mas tudo isso, as discussões, pode ter certeza que é péssimo na questão de saúde pública. Briga entre poderes, confusão desnecessárias,
chamar a manifestação para um lado que não precisa agora. Agora é hora de união, paz no Brasil, de solidariedade entre as pessoas, porque tem gente que o ideal é que realmente evite aglomerações e possam ficar distantes, mas a gente sabe que a economia vai ser afetada, tem gente que não pode parar, então a solidariedade de todo mundo é o mais importante nesse momento. Sim, só para a gente esclarecer aqui, quando a gente coloca que estão politizando, a gente não está falando de um poder ou um político específico, né? Estamos falando aí de governo federal, governos estaduais, prefeitos, está um rolo, né? Está um rolo, porque tem prefeitos no Brasil inteiro, estão fazendo um parâmetro hoje nacional, né? Tem prefeito que faz tomações diferentes do governador dele, porque não concorda, governador que briga com o presidente que briga. Então virou uma confusão, sendo que a gente tem que ter um norte, né? Baseado em ciência e na saúde, todos os conhecimentos que nós já temos e que o mundo tem, a partir daí tomar algumas especificidades, devido a micro-regiões, climas, enfim. E aí tomar, mas o norte é o mesmo de união, procurar se ajudar, não só na questão financeira que o Estado está fazendo, mas também tomar medidas de saúde. A gente perdeu tempo no início de fazer alguns isolamentos localizados, em locais que a pandemia se instalou mais, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, que ali foi o início, e depois foi para o Nordeste com mais intensidade. Se ali tivesse feito um isolamento, porque não estava nos municípios brasileiros, depois que interiorizou, se tivesse feito com rigidez, o isolamento em regiões metropolitanas, e aí o auxílio financeiro naquela região até maior, ele não teria se distribuído tão rapidamente como infecção comunitária pelo Brasil, e daria tempo de maior preparo. Aí errou fazendo estratégia, vamos fazer hospitais de campanha, que custaram milhões de reais, não foram entregues em alguns estados. Aqui no Mato Grosso, pelo menos, acertou, não fez um hospital permanente, que vai ficar depois. O hospital de campanha, você gasta lá 80 milhões, que dá para construir um hospital, minha gente, vocês não sabem, e depois isso desmonta. Acabou. E pelo menos uma questão é você construir algo permanente, equipar, trazer equipamentos. A China deu exemplo, construiu o hospital em 10 dias, né? Em menos de 2 semanas estavam prontos. A gente tem a experiência, tem material pré-fabricado. Então, tudo isso, esse desencontro, essa briga, que um quer saber mais que o outro, um critica porque fala de tal situação, isso é péssimo. E, infelizmente, o resultado são vidas perdidas. Então, deputado, e agora, como se não bastasse também toda essa confusão política, a gente está com um problema aí, confusão de divulgação de dados, né? O próprio Ministério da Saúde aí na noite passada, né, divulgou dados divergentes aí, com a diferença de 857 mortes em 24 horas, né? E o governo federal tem sido muito criticado pela mudança na divulgação dos casos confirmados e de mortes, né? Como que o senhor está analisando essa situação? Então, principalmente no começo, a gente tinha algumas situações tinha só 3 laboratórios no início da pandemia, né, ainda em março, que faziam exames para o Brasil inteiro, então tinha demoras, uma fila de espera para dar o diagnóstico de coronavírus, depois o governo flexibilizou. E no início também, para hospital, em laboratórios particulares, a gente não tinha acesso aos resultados, então muita subnotificação, que a gente falava no início, né? E sabia que os casos são maiores. Hoje a gente fala de 693.953 casos confirmados de coronavírus no Brasil, e o país é um país que testa pouco, faz pouco teste na sua população. Somos os países que está menos testando por milhão de habitantes. Então, está errado esse protocolo do Ministério. Nós temos que testar mais para saber se a população está contaminada, a partir daí tomarmos as medidas de educação, promoção, prevenção e até tratamento. Outra crítica que eu falo, que deve ter a pergunta lá na frente, eu vou deixar para o tempo correto, o protocolo para mim está errado, né? E o resultado é isso. O que a gente está vendo, mais de 36 mil mortos. Mas esses dados a gente sabe que são piores. Mas você querer colocar para debaixo do pano, esconder, é pior. A gente tem que, por mais duro que seja, por mais cruel, mais difícil, a verdade dos números tem que aparecer, até para que eu possa traçar uma estratégia de enfrentamento. Então, fazer o estudo epidemiológico é muito importante até para construir uma política pública e um enfrentamento da doença. Então, trazer, esconder como se isso fosse coisa boa, não é para ninguém, tá? Eu sei que para quem está em diversos setores pode achar, não, para a gente não assustar a população, porque se ela ficar vendo isso,
Concordo que você não tem que ficar toda hora assistindo, procurando dados, que se só procurar isso, você vai ficar doente. Aí vai para a minha área, né, psiquiatria. Aí gera muita ansiedade, depressão, que é o que está acontecendo, o adoecimento mental está muito grande. Eu acompanhei alguns online, que eu pude fazer algumas pessoas, crise de ansiedade, depressão e outras situações que a gente conseguiu fazer o aconselhamento para quem eu pude. Eu não estou mais no consultório, não consigo mais estar. Mas, enfim, a gente percebe, vem uma coisa preocupante, e a sequela que vai ficar na população após essa pandemia também tem que ser observada. É como nós tivéssemos número de mortes e o acontecimento é como se nós estivéssemos numa guerra. E o mundo esqueceu, a Segunda Guerra faz tempo que acabou, a Primeira também, e o Brasil nunca sofreu na sua história assim, tão intensamente isso. A população está com esse sentimento de guerra, pessoas morrendo todo dia aos milhares, número crescendo, o medo, o pânico, a preocupação econômica, de escassez, enfim, várias questões que se geram. Então, esconder é preocupante, a gente vai estar acompanhando, sim, orientando. Eu acredito que isso vai se resolver, porque até a transparência dos dados é necessária, é questão legal. Eu entendo a estratégia, às vezes, até proteção das pessoas, mas a verdade tem que estar presente. Acho que é João 38, 32. Com essa verdade, a verdade vos libertará. Isso é mais que correto. O senhor acha aí que não era o caso já de instituir já oficialmente aí o ministro da Saúde, porque não está oficialmente aí, a gente ter um controle maior, uma direção melhor, digamos assim? Isso, assim, mas só tem um atraso, João capítulo 8, versículo 32, tá? Para quem, depois o pessoal vai brigar comigo, até que meus tios são religiosos, minha tia era freira, eu não vou. Mas a gente lembra, a questão dos dados, a gente tem sim, eu acho, mas o Ministério vem apresentando, mas qualquer momento que a gente sentir que esse atraso passou a ser uma coisa intencional, é o momento de nós acionarmos via Congresso, né, através do órgão competente, esclarecimentos do ministro. Ele comparecer, porque ele é obrigado por lei. Mas eu acredito que esse ajuste assim o fará sem necessidade, porque deve haver um entendimento e os técnicos do Ministério vão esclarecer a qualquer um outro que não tenha essa experiência epidemiológica a necessidade dos dados. Mas se não acontecer, não tenha dúvida, Márcia, nós vamos requerer sim, utilizando os instrumentos e a liturgia que nos compete, né, pela Constituição e pelas normas que o parlamentar e a casa pode fazê-lo. Mas a gente tem, como eu falei, buscar harmonia, buscar entendimento. Às vezes o governo entende que seria melhor para não assustar a população, mas isso às vezes é a cabeça do leigo, que não tem contato. O que tem que imperar é a união e a boa técnica. E quem é técnico, quem trabalha na área, quem é da área de saúde, conhece, e é a opinião desses aí que tem que importar mais nesse momento. Deputado, o pessoal que acompanha aqui a nossa live já está cobrando o assunto aqui da hidroxicloroquina, né? A gente viu, a gente viu aí que voltaram atrás lá naquele artigo científico de que havia um risco muito grande para pacientes de coronavírus tratados com hidroxicloroquina, que não fazia efeito e tal. Então, voltaram atrás e o estudo ficou anulado. Agora tem que estudar tudo de novo. E aí, nós já temos em algumas cidades, até aqui em Mato Grosso mesmo, secretarias de saúde que já distribuem um kit ali para o paciente que foi diagnosticado com coronavírus. Nesse kit de medicação para o paciente se tratar em casa, já está incluso ali a cloroquina. Tem gente aqui perguntando se a hidroxicloroquina ela não foi demonizada porque foi apoiada aí pelo presidente Bolsonaro, e também outras pessoas perguntando, é seguro tomar? Né? Ainda temos aí toda essa celeuma, mas Pois é. A Rússia também, essa semana, vai lançar um antiviral, né? Como instituir o tratamento. Então, várias coisas acontecendo. O Brasil vai iniciar a pesquisa da vacina, a AstraZeneca com Stanford Universidade. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas a questão da hidroxicloroquina ou da cloroquina, e a hidroxicloroquina seria uma geração, uma melhoria para evitar os efeitos colaterais da cloroquina, que vem do quinino,
né, que era feito para tratar de malária, casca de planta, depois fez quimicamente, daí surgiu a cloroquina, é utilizada há muito tempo para tratar a malária e para tratar alguns reumatismos, né? Tem contraindicação? Tem. Quem tem problema cardíaco, por exemplo, não pode usar, ela pode propiciar uma arritmia, alteração no ritmo do seu coração e ele parar, por exemplo. Pode levar à surdez e à cegueira irreversivelmente. Quem tem intolerância gastrointestinal ao medicamento ou alergia também não deve tomá-lo. Mas todo tratamento tem que ser com consentimento do paciente e prescrito pelo médico. Ele vai saber os exames que vai pedir para você durante você tratar, e vai saber se você pode ou não tomar. Agora, como eu falei, é algo novo. Eu prefiro pecar por excesso, porque pela falta. Então, se estão estudando, é aquilo que eu falei, demonizaram, porque o Trump falou, porque o Bolsonaro falou. E aí se torna uma briga política, pelo amor de Deus. Não, é o que eu acabei de falar, não politizem a questão da pandemia, por favor. É um momento de união, agora as pessoas querem aproveitar palanque, qualquer coisinha que você fala, você leva um recurso, se você fala de remédio, querem vir para cima com agressividade, discutir, tornar aquilo um evento, pelo amor de Deus. Tanto que vocês vejam, voltaram atrás, estudo, é novo, está todo mundo perdido, estão buscando um tratamento eficiente. O Ministério no começo eu falava que não era para usar máscara, aí depois passou para ser máscara com dupla, agora estou falando de proteção tripla. Vai ser assim. Não é porque é para abandonar a máscara antiga, não, tá? É melhor usar máscara do que nada, tá, gente? E você pode fazer em casa. Mas a questão é que algo novo está sendo estudado, vão ser descobertas coisas, e a gente vai passar orientação. Então, de repente, aquele estudo que foi retirado por pressões políticas pode ser reanalisado e descobrir que pode ser uma alternativa, sim. Eu, como médico, eu usaria para mim, e se eu usaria para mim e nenhum dos meus familiares, eu prescreveria para alguém que pode utilizar, que não tenha contraindicações, que aceite fazê-lo. Agora, o que não dá esse protocolo brasileiro é o seguinte, a gente não está testando, aí já está perdendo tempo. Depois, quando descobre, esperar o paciente apresentar sintoma respiratório, precisar de respirador, não vai dar certo. Vai morrer muita gente. Então, o protocolo... Estão demorando demais? Exatamente. Para internar o paciente, tudo. Está demorando, Márcia. Por isso está morrendo. As perspectivas são ruins. Eu falei semana passada no Congresso, na audiência pública, teve outros colegas médicos que concordam. Eu respeito a orientação do Ministério da Saúde, porque a gente é um balizador, e a gente está aqui para discutir. Mas o mundo tem outras experiências, testando em massa, oferecendo outros tratamentos, andando com retroviral, a lista de medicamentos para o início, fazendo tomografia precoce, não demorando tanto, mas isso é uma realidade para todo o povo brasileiro. Vai usar a cloroquina, por exemplo, faz eletro todo dia do paciente, você pode usar. Então, uma série de exames laboratoriais. Agora, o que não pode, a gente não está diagnosticando, não está testando. Segundo, não está tratando. Aí a gente, graças a Deus, a grande maioria evolui assintomático com sintomas leves, que essa é a realidade. Mas, se a gente não... o tratamento é dividido em fases. O que a gente está vendo, primeira fase, uma quantidade enorme de medicamentos, que é até maior que alguns kits aí que estão distribuindo. Uma segunda fase, pós-tomografia, entra com outras cargas de medicamentos, em dose alta também, porque a gente tem que fazer. Você não pode, é melhor você pecar por excesso desde que o paciente consiga tomar as doses e os medicamentos, do que você não dá. É um momento que ainda não tem o tratamento. Ninguém chegou no protocolo e falou, é isso aqui, ó, toma esse aqui, esse remédio aqui, esse aqui que é o tratamento, vai dar certo. Não tem. Então, nesse momento, como existem essas dúvidas, a gente tem que se aproveitar daquilo que já está sendo estudado e colocar em prática para tentar salvar vidas. Como eu falei, a letalidade, a mortalidade, a infecção intermediária, infecta muito rápido por vírus respiratórios. A mortalidade até que não é considerado alta, mas cada vida perdida a gente lamenta e sente muito, porque são mais de 36 mil famílias brasileiras que velaram seus entes queridos, 36.593 até antes das atualizações de hoje. São dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, a gente se preocupa muito com qualquer número, mas
você esperar o paciente entrar em insuficiência respiratória, aí vai ser um grande problema. Ele vai precisar de ventilação mecânica, pode ser tarde demais. Você perdeu o tempo da primeira fase, que é para diminuir a carga viral, que seria importante para a segunda fase, uma fase inflamatória. Desculpa falar como tecnicamente, que a gente poderia uma resposta melhor e ele Mas não tem o pulmão... todo mundo já está entendendo um pouco essa linguagem, tá, né? Para não ter o pulmão comprometido, vamos falar assim, para não precisar do respirador, esse é o ideal. Agora, a gente tem, assim, tem tratamento demais, também não dá para, a gente não vai fazer coisa que não tem nenhum fundamento, que não seja testado, claro, mas a gente também está aberto a inovações. A única notícia boa da semana passada é essa possível antiviral que o Japão estava estudando há algum tempo, e a Rússia fez modificações, talvez está em estudo ainda, mas é uma expectativa nova de tratamento, como foi para H1N1 Tamiflu, né? Quem sabe, Deus abençoe. E o Brasil entrar, né, 2.000 testes de vacina, porque infelizmente o Brasil ficou fora. O mundo, os Estados Unidos, deu, acho que foi 5 bilhões de reais, a França entrou para um consórcio internacional de vacina junto com a OMS, e o Brasil não quis. Isso me preocupou muito, mas agora, como a gente sabe que o novo epicentro mundial deve ser a América Latina e a África, tá? Isso já tem vendo sem eles vão testar no Brasil, porque a gente representa multi-etnias latino-americanas, então é importante tratar o Brasil como um país muito grande da América Latina, de territorial e também populacional, e tem muitas etnias misturadas, então se torna epidemiologicamente interessante testar, mas a AstraZeneca estava aguardando o Ministério da Saúde falar que quer entrar, quer quantas doses, se der certo, como é que a gente vai fazer, porque a gente tem que se movimentar também, o mundo já está movimentando, então existe uma expectativa, e a gente tem que ter investimento sim, em pesquisa para tentar, é uma opção, não vou dizer que ela que vai ser a que vai dar certo, mas é que está mais adiantada, a gente tem que tentar, a gente tem que entrar, não pode ficar para trás, porque os Estados Unidos já garantiram 300 milhões de doses, se essa vacina der tudo certo, né, os Estados Unidos já comprou doses para a população americana inteira. E nós ainda nada. Nada. Então, preocupante. Por falar de preocupante, doutor Leonardo, a gente tinha aqui em Mato Grosso, até semana passada, um cenário que era colocado como confortável nessa pandemia. Por um controle aí, a baixa ocupação de leitos de UTI, leitos de enfermaria, né? Estava parecendo que estava tudo muito tranquilo aqui em Mato Grosso. A gente viu que agora a ocupação de leitos de enfermaria, leitos de UTI, principalmente, já subiu bastante. A situação está ficando, a gente está vendo, né, a situação ficar preocupante. E na sua análise, a gente pode ter um colapso aí na saúde? Podemos. Mas, telespectadores, assim, eu não estou falando isso no Mensageiro do Caos, não. Eu venho falando há um bom tempo. Eu fiz, mais de um mês atrás, um circuito de lives falando sobre o assunto, chamando a atenção, falando, olha, Mato Grosso, não vamos gerar uma falsa sensação de que está tudo bem, não vamos baixar a guarda, vamos continuar nos cuidando, vamos nos proteger. Pessoal, não é momento de pânico, é momento de cuidado. Eu vim falando tudo isso. Quem procurar lá minhas lives há mais de um mês atrás, a gente viu, porque senão a pessoa falava, não, porque aqui é quente, vai dar tudo certo. Não, porque olha aí, ó, nós temos leite sobrando. Gente, não sobra. Porque acidente está acontecendo, infarto está acontecendo, e o UTI não vai ficar vazia, vai ser ocupada. Claro que se criou uma estratégia, alguns leitos para o combate em locais estratégicos para a pandemia, mas os números iam crescendo, que a gente não quer, que ainda há tempo do Mato Grosso reagir. Mas, infelizmente, se a gente não tiver uma colaboração da população de acreditar em usar a máscara, acreditar em lavar as mãos, de ficar a distanciamento de 2 metros, aqueles que não podem ficar em isolamento social, que são poucos, que eu sei que as pessoas precisam trabalhar, sobreviver, segue as outras orientações, segue os cuidados, né? Tenta evitar, não é momento de fazer festa, a gente vê festa. A gente vê cidades ainda que até o mês passado recebendo turista de fora, não fechou as suas portas para turista de São Paulo, Rio de Janeiro. Então é inacreditável algumas situações que não dá para acreditar que aí o resultado é esse. Se a população não fizer a sua parte, não adianta vir querer cobrar depois os políticos. Tá? A gente está trazendo dinheiro, trazendo recurso, tentando colaborar da maneira possível. Mas porque eu sou cidadão também, eu tenho família, eu moro aqui no Mato Grosso. Então, minha gente, a gente tem que se cuidar, fazer nossa parte, porque
Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, todo mundo precisar de respirador, precisar de enfermaria, vai faltar. Eu posso construir mais 10 hospitais. Vai chegar um momento que vai colapsar. E a gente vê uma perspectiva, um estudo na universidade, o próprio secretário de Saúde estadual falou hoje, que vai colapsar. Então, assim, a gente não fala isso por maldade, mas ainda há tempo de nós fazermos nossa parte, redobrar nossos cuidados, fazer a máscara, agora é tripla, né, com 3 camadas, recomendam de tecidos diferentes, usar, lavar a mão, é chato, mas é um hábito, lavar a mão, álcool em gel, é sem dar moleza, evitar aglomeração, vamos deixar para fazer festa em outro momento, fazer visita, viajar em outro momento, quem tem que trabalhar, é isso aí, a gente tem que enfrentar o dia a dia, cuidado mais redobrado ainda nos transportes públicos no dia a dia, a vida vai continuar, mas vamos fazer nossa parte, porque infelizmente do jeito que está, são mais de 4 mil, né, casos confirmados em Mato Grosso, como eu falei, a gente acredita que o número seja maior, e 113 mortes até ontem, né, Márcia? Acho que tem que confirmar os dados hoje ainda, mas é assustador, e o número de taxa de ocupação, quer dizer, leitos disponíveis, já vem diminuindo. Algumas regiões que não têm acesso à UTI já começaram a entrar que não tem mais vaga, vai começar a vir para as referências, Cuiabá. Daqui a pouco aqui não aguenta mais, nem as públicas, nem as particulares. Se colocar todos os leitos disponíveis. Desculpa interromper o senhor, deputado, mas fica à vontade. Tem alguns internautas aqui que ainda estão perguntando sobre o pico. Tem gente que está dizendo que já estão colocando que a gente já estaria no nível decrescente, e não é isso, né? A situação está apontando que ainda vai aumentar bem mais, né? Inclusive isso aí já nos próximos 15 dias, né? Sim, a gente às vezes vai ter uma situação de curva, que vocês vão ver os dados diferentes, a gente tem acesso à Secretaria Estadual de Saúde, vem colocando os dados, vem distribuindo o boletim, eu recebo via e-mail eletrônico, às vezes até antecipa o que o Ministério da Saúde está até atrasado em relação aos dados do Mato Grosso, mas o Mato Grosso disponibiliza rapidamente, por isso que eu falo a importância da informação, até para nós nos atentarmos, e não está, porque eu falava no início, até a gente faz um parâmetro assim, para ser bem simples para as pessoas entenderem. A gente observou que grandes centros metropolitanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, anteciparam os casos lá atrás. E realmente, eu até falava assim, quando lança uma moda, uma música, não demora 3, 6 meses para chegar no interior, no Mato Grosso, e a mesma coisa vai ser no vírus. Ele chegou. Então, nós estamos vivendo o início da ascensão, e se nada for feito, ele vai ainda subir mais. Nós ainda estaríamos... Essa questão de pico é uma análise epidemiológica da fotografia do momento. Cada região vai chegar em picos diferentes. O Mato Grosso, infelizmente, eu não desejo isso, mas o que a gente percebe, a curva epidemiológica vai subir os casos e vai chegar no momento, até porque é o inverno também, né? Isso até é ruim, favorece as infecções por vias respiratórias. Então, a gente sabe que, infelizmente, o pior está por vir. Não desejamos isso, estamos correndo, tentando colaborar com estratégias, mas o pico ainda não chegou. E, deputado, o senhor estava comentando comigo que tem um recurso que foi aprovado aí, né, nós temos um recurso para receber do governo federal, são 61 milhões, é isso? Que a bancada está na luta? A bancada, que é os deputados federais, um abraço a todos e todos os senadores, né, pegou um recurso financeiro e trabalhou para a saúde do estado de Mato Grosso, já havia uma previsão, a gente buscou mais ainda, que inicialmente começou com 68 milhões, é normal o governo fazer alguns cortes, e acabou em 61 milhões, aproximadamente, um pouquinho mais, que ficou certo do governo do estado, do governo federal, encaminhar para o governo do estado. Claro que a gente tem algumas individuais, tem alguns locais que já havia se pré-estabelecido aplicar em hospitais de referência, como, por exemplo, o Hospital São Luís de Cáceres, o Hospital Regional de lá, em Sinop, outras regiões aqui, do Mato Grosso, enfim, já previsando antes da pandemia. E depois a gente quer que esse recurso chegue, houve gente que trocou, ia investir em outras áreas, trocou para a saúde. Só que o que acontece? Desde o dia 6 de maio,
está autorizado, 4 a 6 de maio está autorizado pelo Ministério da Saúde, no papel, para a liberação desse recurso da bancada do Estado do Mato Grosso. E eu, em Brasília, no pé, presencial, tá? Falando, e eles, olha, a gente vai atender primeiro, então, os estados que estão pior. Já que o Mato Grosso está tudo bem, que era essa falsa sensação que eu falei, exato, como os dados são bons, então a gente vai pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Ceará, que estão aí cheio de casos, vou mandar para eles. A semana passada eu trabalhei muito no Ministério da Saúde, falei, gente, não dá. Eu falei, até o governador está com coronavírus, morreu o staff do estado, minha região, o Mato Grosso vai entrar em colapso, vai faltar, nossa, botei o terror. E falei, e o Neri, nosso coordenador de bancada, o deputado Neri Guerra, tem uma reunião até agora, né, às 14 horas de Brasília, né, eu vou depois ligar para ele, que deixamos pronto para ele presencialmente na Secretaria de Governo. Tudo ficou bem encaminhado para que o dia 10 saia esse recurso definitivamente para o Estado de Mato Grosso, vai vir para o fundo estadual, e aí eu peço ao governador agilidade. Tem outros recursos que já chegaram para atender as filantrópicas, por exemplo, e fundações, e filantrópica que a gente votou agora. Por favor, vamos mandar esse recurso rapidamente. Tem outros recursos que já chegaram, depositem nos fundos municipais, vamos fazer chegar nas instituições do interior. Então a gente tem que somar todo mundo, tá? Esse recurso vai vir, eu sei que o governo do estado, o governador, o secretário de estado vai agir o mais... Tem o problema da burocracia no Brasil, que atrapalha e demora, a gente sabe, tá? Mas vamos fazer uma união para que seja mais célere, mais rápido, para esse dinheiro chegar na ponta, que é o que a gente está querendo que chegue. A gente cobra tanto o governo federal para que chegue os recursos, mas a gente também quer agilidade do governo do estado para que chegue naqueles municípios, chegue naqueles hospitais, que é chegar na população. Então, essa semana, a semana que ficou compromissado comigo, no Ministério da Saúde, da Secretaria de Governo, que essa semana paga, mais o coordenador da bancada, eu conversei com ele está em Brasília, que as coisas têm que, às vezes, ser presencial, né? E eu expus demais assim, a situação e minha preocupação com o estado de Mato Grosso, de ter esse aumento de casos e mortes, e a gente precisa desse recurso para investir ações, compra de equipamento, material de proteção nos municípios mato-grossenses. Então, a gente tem essa previsão de mais de 61 milhões de reais para chegar a emenda da bancada federal, da união de todos os deputados federais e senadores do nosso querido estado do Mato Grosso, para ser aplicado em ações de combate ao coronavírus. Tá, essa correria toda, né, esse desespero todo é para evitar que aqui a gente tenha uma situação de caos, de pessoas morrendo até em casa sem poder serem atendidas pelo sistema de saúde. Isso tanto particular como público, né, deputado? É isso. Exato, Márcia. É justamente essa correria toda, essa minha cobrança, essa minha presença no Ministério é justamente para isso, para que a gente possa nos prepararmos melhor, comprar os equipamentos, material, para atender bem a população mato-grossense, para que a gente não tenha perda de mais vidas ainda por falta de assistência. Então, tudo isso vem para colaborar, por isso que a gente precisa da união agora dos prefeitos, do governador, enfim, dos governadores, do presidente da República, para alinhar, fazer o recurso chegar rápido, vencer a burocracia, e nós, não tenha dúvida, a população pode ficar tranquila que nós vamos acompanhar os gastos, vamos estar sendo fiscais. Eu sei que nesse momento há dispensas de licitações e é necessário isso acontecer, mas a gente vai querer saber onde foi aplicado esse recurso, vai acompanhar, vai estar junto com o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, os vereadores. É importante também a avaliação, porque esses recursos vão chegar nos municípios, mas o que a gente quer é agilidade, é salvar vidas nesse momento. Por falar aí em gastos públicos, só para a gente relembrar, o senhor comentou aqui, fez até uma denúncia aqui no Conexão Poder, de que estava havendo aí uma comercialização de equipamentos, produtos de EPI, equipamentos voltados para o tratamento de coronavírus, como respiradores, produtos piratas, né? Isso. Como é que está? Se o senhor teve notícia, se essa investigação seguiu, porque era uma coisa aí que poderia investigar até os gestores aí que estavam fazendo essas compras, né? Os prefeitos, os governadores. Perfeito. Você viu que eu tinha razão, né? O que aconteceu
no estado do Mato Grosso. Isso é bem, a Márcia lembrou de algo que eu falei lá atrás, gente. Isso acho que foi março, final de março, começo de abril. Eu denunciei, eu pedi para a Polícia Federal ficar atento, o Ministério da Justiça, ainda enquanto ministro Moro, para ter atenção de produtos pirateados, não só contrabandeados, mas pirateados, álcool em gel falso, teste de coronavírus, respiradores, enfim, todos os equipamentos, porque eu sabia que nesse momento de desespero ia ter uma correria para compra e não tem esse material pronto no mundo. E, infelizmente, além disso, também tem aquelas pessoas que aproveitam o caos para roubar. Não tem, nossa, assim, é inacreditável. Por isso que eu tenho um projeto de lei que torna crime na saúde crime hediondo, para dar cadeia, para não ter fiança, porque todo crime, claro, tem que ser punido. Mas você imagina na saúde, minha gente. Isso é você matar alguém. Sabe que é inacreditável, mas infelizmente acontece. E é uma pena que a minha lei não é votada no Congresso, foi apensada a outras, e a outras leis, que é do ex-senador Pedro Táxi, a do ex-deputado Cabo Daciolo, que também trata sobre crime hediondo, foi apensado junto e sentaram em cima. Infelizmente, essa é a realidade que eu tenho que dizer para vocês, e aí eu peço apoiamento de entrar no site da Câmara para pedir para botar para votar, né? Mas, enfim, é complicado, eu falei sobre isso. Vocês viram aí, hospitais de campanha superfaturados no Forintec estão sendo investigados, no Rio de Janeiro, em outros estados. Eu estava correto. A Polícia Federal, você viu algumas ações, né, em outros estados. Continua a investigação daquela questão do contrabando, da pirataria, né, de produtos chineses. Vocês viram que alguns chineses foram presos logo na sequência, quando eu falei lá em São Paulo, fruto dessas denúncias, mas a Polícia Federal e o Ministério da Justiça continuam atentos em relação a essas questões. Eu avisei a Anvisa também, para que a Anvisa ficasse atenta para existe um tipo de fraude que acontecia e acontece. Eu pedi para a Anvisa redobrar os cuidados e dessa questão dessa fraude, de usar a numeração de registros de empresas que podem sim importar. Enfim, a minha parte como deputado, como cidadão brasileiro, eu fiz para preservar a vida de muitos, para não chegar equipamento aqui e que não funciona, como chegou em alguns estados, né, que infelizmente faz prejudicar a população e não ajudar. Então você viu que realmente, daquela conversa que eu tive com você, bateu, né, como diz o popular, estava certo, e gerou ações no Brasil inteiro, e nós estamos atentos para que essas ações continuem. O senhor sabe nos informar, deputado, se ocorre alguma investigação a respeito de fraude em números de casos confirmados de mortes em alguns estados, em algumas cidades, ou isso é só conversa de WhatsApp? Eu não sei te falar isso aí. Por enquanto, essa informação eu não tenho. A gente sabe que subnotificação de qualquer doença vai existir. A gente falava até da dengue. Para cada um caso que você registrava com o médico, ficaria 3, até uma época para trás, sem registrar, 3 a 5. Então, se tinha esse número, podia multiplicar por 5, que esse seria o número real. Infelizmente, a gente tem falhas em notificações, a gente trabalha muito para notificações de profissionais de saúde, melhorou muito essa questão, mas ainda temos falha. Temos prefeituras que têm sistema, e estado, que tem sistema das secretarias estaduais que não se comunicam com o ministério, não consegue ter linguagem de computação. É brincadeira, mas isso é verdade. E a gente vem chamando isso para mudar há muito tempo, que esses dados não se replicam. Então, tem de tudo nessa história. Então, isso tem que ser um ensinamento para que a gente melhore essa questão da informática e da tecnologia da informação. Por isso que eu trabalhei tanto para a MTI no Mato Grosso permanecer firme, para ter uma integração, para que a polícia tivesse os dados da saúde, a saúde de violência. Enfim, eu trabalhei isso enquanto deputado estadual muito fortemente. E eu defendo a tecnologia da informação ainda, porque a gente vê que órgãos federais, apesar de ser lei, não se comunicam. É impressionante, mesmo com tanta tecnologia. Eu venho trabalhando nessas questões, porque números são importantes para você fazer políticas públicas. Você consegue, com a ciência, aplicar. Então, eu não vejo uma investigação hoje para dizer, agora que a gente está querendo saber das informações corretas, a gente percebe um atraso, um gap
nas informações é porque demora mesmo. Às vezes as secretarias estaduais têm um número, o Ministério tem outro, mas isso depois se alinha. E investigação que eu saiba, não sei responder. Falar um pouquinho de política aqui, professor. Eu queria comentar com o senhor essa aproximação aí do governo Bolsonaro com o Centrão, né? O governo Bolsonaro acabou, o presidente Bolsonaro diretamente acabou sendo bastante criticado por essa aproximação, assim como outros governos tiveram essa aproximação. Alguns têm colocado aí de que o governo teria que dar muito a esses partidos do Centrão, e os partidos do Centrão estariam dando as cartas no governo. O senhor é de um partido que faz parte do Centrão, né? E como é que o senhor avalia aí esses comentários e esse relacionamento político entre o executivo e o legislativo? Porque também tem o pessoal que coloca, olha, sem ter esse relacionamento, ele não consegue governar. Então, eu deixo bem claro, eu sou um partido de centro, mas meu partido não faz parte desse centrão, tá? Que está conversando com o presidente. Nós não somos um partido de centro, temos origem na centro-esquerda, mas a gente evoluiu bastante para um centro-direita hoje. Nós não fazemos parte desse bloco, vocês podem ver que é dito centrão, mas sem problema, acho que é uma decisão de cada partido. Nós votamos o que é bom para o Brasil, né, e queremos o que é melhor para esse país. Mas a gente sabe, a gente tem que procurar harmonia entre os poderes. Não há mal nenhum o presidente conversar com lideranças partidárias. Agora, o relacionamento, passar para as coisas não republicanas, que aí está errado, entendeu? Do presidente conversar, o presidente tem mais que conversar mesmo, porque ainda existem muitos partidos no Brasil, eu acho que isso tem que mudar, tem que diminuir, é demais, mas isso é com o tempo. E tem lideranças, tem presidência, o presidente da República tem que ter harmonia com os poderes, sim, conversar para harmonizar, para votar os bons projetos, dialogar bastante. O parlamento é o lugar de falar mesmo, de conversar, o executivo de executar, mas ele tem que ter harmonia entre os poderes. Ele conversar não tem problema nenhum. Agora, pode ser que aconteça que querem demais, só o presidente não dá, não tem problema. Não aceitar. Acho que o que é republicano, ótimo, sem problema. Agora, o que não for, eu confio que o presidente não vai deixar isso acontecer, não vai deixar contaminar, porque a gente não quer que o passado era muito presente, infelizmente, e a política ficou contaminada, esse toma lá da cá, de político, né? Isso tem que parar. A política ela é boa, a política ela é para servir as pessoas, mas infelizmente foram acostumando a própria população a enxergar a política diferente, achar que tem que política para dar, né, tudo, que tem que pedir tudo para o político, né, de dentadura, festa de aniversário, até coisas maiores, não é para você favorecer o indivíduo, não é para você fazer favor. Infelizmente a gente tem que vencer essa cultura. E eu sei que quando esse novo executivo foi eleito, foi para esse rompimento do que eu ouvi se dizer que existia no passado. Então não tem problema nenhum conversar com todo mundo. Agora, se existir algum pedido que não possa ser feito, que não seja publicano, tenho certeza que o presidente não vai aceitar isso e não vai manchar essa propositura e a história dele, né? E o que o senhor pode colocar aí, o que tem de bom no Congresso agora para ser votado aí nesses próximos dias? O que tem de esperança aqui para nós brasileiros, porque a situação está difícil? É verdade. Mas, assim, a gente tem que ter a consciência com fé em Deus que tudo isso vai passar, né? A gente tem certeza disso. Eu estou com muita esperança nos estudos científicos, que tenha um tratamento positivo, que venha logo a vacina. Assim, olha, eu estou orando a Deus de verdade, estou falando com o coração com vocês, como profissional, a gente saber como a doença evolui, das fases é muito difícil. Eu estou vendo relatos dos meus colegas enfermeiros, médicos, farmacêuticos. Hoje eu conversei com o Conselho de Farmácia do Mato Grosso, a gente falou sobre vários temas, eu venho conversando, né, com diversos segmentos, então eu sei tanto que os profissionais de saúde estão passando por um momento difícil, de querer ajudar e não ter uma possibilidade de um tratamento ainda. Então, Márcia, assim, eu tenho fé que tudo isso vai passar. Só que no Congresso, até eu estava aqui, até eu estou pegando a pauta, saiu agora há pouco,
sobre a pauta do que pode ser feito. Então, sai a pauta da semana, saiu agora, está quentinha, como diz o outro, né? Saiu agora às 13 horas e 28 minutos de Brasília. Então, eu vou ver se eu estou pegando aqui para a gente falar. Tem várias tinha matérias alguma coisa tinha um projeto para impedir que fosse feita a inclusão, novas inclusões de nomes aí das pessoas nos cadastros do SPC, Serasa, durante a pandemia. Isso, tá aqui, saiu agora, previsto para amanhã, saiu agora à tarde, há pouco tempo, o pessoal da liderança do partido colocou, a gente tem medidas emergenciais para amparo à agricultura familiar no Brasil, né, minimizar os impactos, tem o PL também, acordo de direito para pagamento com desconto parcelado a precatórios federais, né, tem um projeto também que autoriza os profissionais de saúde a deduzirem da base de cálculo do imposto de renda também, que estão aí em ação direta ao coronavírus. Tem um projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do coronavírus como doença grave, que isenta os segurados do regime geral da Previdência. Temos um projeto de lei, medidas de enfrentamento de saúde pública, enfrentamento de emergência com surto, recursos de enfrentamento de calamidade pública também a mais, está tentando botar alguns recursos a mais, proteção à mulher vítima da violência doméstica durante o período de intensificar isso, porque a violência doméstica aumentou nesse período, infelizmente isso é real, suspensão de exigência de pagamento de financeira dos beneficiários da Minha Casa e Minha Vida, e até o Baleia eu também coloquei um nesse sentido, está pensado do Baleia Rossi. Ajuda, né? Ajuda, e aí estratégia de retorno nas aulas, por exemplo, usar a parte da arrecadação das loterias para o Fundo Nacional de Saúde, e tem as medidas provisórias, né, do governo federal, que mandou que as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, tem a alíquota de contribuição de serviços sociais autônomos, enfim, há uma medida provisória que suspende o ajuste do preço de medicamentos para o ano de 2020, porque houve um aumento, vocês perceberam, de medicamentos, né? Então tem o MP 933 que suspende, enquanto durar a pandemia, suspende ajustes. Também está acontecendo, acho que é um MP interessante. Tem o Programa Emergencial de Suporte de Empregos também, que é a medida provisória 944 do governo federal. Enfim, temos outras aqui, eu fiz um resumo, até de uso obrigatório de máscara nacionalmente, tem aqui... Isso já devia estar instituído, né? Pois até do Eli Borges, é um deputado de Solidariedade, eu que comecei a ver esse projeto, e ele pediu para tocar, eu falei, não, deputado, pode pegar esse projeto, até eu que propus na liderança, e ele pegou, ele é do Tocantins, e pediu para ele, falei, vai em frente. Tá aí, a gente está dando suporte. Enfim, tem muitas matérias, algumas dessas podem entrar ou não, tem requerimentos de urgência, Márcia, que a gente está aí para duplicar penas criminais contra a administração pública, que é assim, para a pena ser dobrada para quem aplicar improbidade agora, ou roubo em administração pública, enfim, tem várias matérias aqui, mas vai depender dos líderes se reunirem amanhã, do Colégio de Líderes. Essa medida aí é importante, hein, deputado, porque o que a gente já tem visto de fraude, né, a gente vê que isso pode acontecer aí, virar esses gastos da pandemia, se tornarem aí casos de polícia, como ocorreu na Copa do Mundo, né, umas obras da Copa. Não tenha dúvida que depois da pandemia vai ter, o pessoal estava até falando de Covitão, né, que é uma ação que vai precisar do Ministério Público, Polícia Federal, aí vai ter que entrar para dentro e investigar tudo. Ver, acompanhar, vamos ter que passar um prazo pós-pandemia, vamos ter que fazer um pente fino, sim, é necessário, porque a gente zela pelo dinheiro público, a gente sabe o tanto que é custoso tirar esses recursos, botar para outra hora, a falta que faz, e a gente não pode permitir, né, que o roubo, que o ilícito que aconteça. Então a gente tem que estar mais atento ainda, e pós-pandemia, eu acredito que vai ter, sim, ações, intervenções nesse sentido. Infelizmente, né, mas essa é uma realidade, não tem como jogar para debaixo do tapete essa maldita prática no Brasil ainda, né? Mas a gente está vencendo aos poucos, vamos conseguir. Deputado, para a gente
concluir aqui nossa entrevista, eu queria conversar com o senhor uma coisa que eu tenho abordado aí com todos os políticos que a gente tem entrevistado, que é a questão das eleições desse ano. Todos que eu converso aqui colocam que as eleições vão ser realizadas esse ano, não vão ser adiadas lá da próxima eleição. E muitos até colocam que não teria esse risco de aumentar uma contaminação, né, já que nós estamos em ano de pandemia. E aí eu queria até perguntar para o senhor, né, como que o senhor tem visto, como o senhor avalia essa situação, né, e assim, como que é essa fórmula mágica para não fazer campanha sem aglomeração, votação sem aglomeração, para não ter risco, né? Eles vão ter que ensinar para a gente essa fórmula mais, enfim. Há 2 semanas começou um grupo de estudo no Congresso Nacional para discutir sobre a questão das eleições. Eu, particularmente, como deixei bem claro, falei, olha, eu acho que não é o momento de discutir eleição, é o momento de discutir saúde. A população quer o suporte, quer atendimento, ela tem que preocupar 100% nessa questão. Eleição é ótima, é questão democrática, sim, eu defendo a democracia, mas a gente está jogando com vidas, e vidas está acima de qualquer coisa, salvar a população. Isso não é porque eu sou médico, não, isso tem que ser um sentimento de todos. Né? Mas a gente sabe que, infelizmente, tem que se discutir essa situação. Existe, e o Congresso, o presidente Rodrigo Maia tinha solicitado essa semana que especialistas na área de saúde do Brasil inteiro venham discutir justamente essa questão, o risco que representaria, o grau de risco, fazermos as eleições na data, outubro, por enquanto dia 4, se colocar em projeções para a data novembro, dezembro, ou qual seria o momento ideal, tá? Unificação das eleições é um tema que não tem clima no momento para discutir isso, que seria muita gente vem discutindo. O Tribunal Eleitoral falou que faria em um horário agendado, em 2 dias as eleições, que seria alguma dessas estratégias que estava te falando, que as campanhas seriam online, enfim, mas é algo que a gente não sabe ainda como vai acontecer. Mas estamos nos preparando para que se aconteça em outubro. Nem as convenções conseguiram fazer online no interior aí. As eleições estão, hoje nós discutimos sobre isso, convenções online. O que seria de estratégias para ter segurança jurídica de recolher assinaturas, já que não está presencialmente? A gente sabe que no interior a internet por via móvel ou fixa, Wi-Fi, não temos em todos os lugares, e aí? Mas, enfim, as eleições eu acredito que vai, na minha opinião, vai ser adiado a data, mas nós temos que nos preparar, por enquanto, ela é em outubro. Mas eu acredito sim que, por prudência, deve haver um adiamento de data a princípio, deve ficar mais para o final do ano, onde será o verão, e o verão o inverno propicia mais infecção de via respiratória, o verão menos. A gente vai ter já algumas regiões do Brasil ter passado a pior fase, e, com fé em Deus, vamos ter uma estratégia correta, coerente, uma estratégia nacional, com alinhamento em cada região. Vamos vencer esse desalinhamento e um novo protocolo mais eficiente, e a gente vai poder ter uns casos. Mas lembrando que, enquanto não houver vacina, vai continuar tendo casos. Tá? E Ou mesmo seja, a gente esse ano não termina essa pandemia. Não. A gente vê o H1N1, por exemplo, que tem vacina, que é essa vacina da gripe que vem aí, que o Brasil adota como estratégia, idosos, profissionais de saúde, enfim, vocês sabem aí, crianças. Na Índia, no ano passado, por exemplo, que não tem um programa de vacinação como o Brasil, morreram pessoas de H1N1. Então, assim, no mundo morrem anualmente pessoas, porque tem países que não têm estratégia de vacina. Nós adotamos uma estratégia que colocou na vacina de gripe e colocou em alguns grupos de risco e conteve a doença. Então, enquanto não tiver uma vacina para o coronavírus, continuaremos tendo casos. Então, esse ano... aprender a conviver, né, deputado? E mudar esse protocolo de tratamento que o senhor está colocando aí, que tem que ser um tratamento já desde o início, né? Isso, e mudanças de hábito individual, cultural, e mudanças de hábito de verdade. Mudar. Essa pandemia vai trazer sequelas.
para nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos falar dela daqui a 100 anos. Na comportamento humano, na saúde física, na saúde psíquica, e não se separa, mas eu falo assim para a população entender, nas questões financeiras, nas relações humanas, ela vai trazer mudanças permanentes. É um marco do encerramento do século, já que já encerrou historicamente, número de datas, mas é um marco definitivo, e vai trazer mudanças para o resto da vida para a humanidade. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação, doutor Leonardo, e deixar o espaço aberto aí para suas considerações finais e para sua mensagem aí à população, como deputado e como médico também. Eu que agradeço, Márcio, sempre é um prazer falar contigo, você abriu o espaço, a mídia também, porque é importante, a boa informação, a informação correta, verdadeira, a gente adquire, são assim, de profissionais, de sites e meios de comunicação oficiais, importantes, que existem, que querem trazer a verdade para a população. Então, você checar o fato, como eu checo, através dos sites, canais oficiais. Mas, igual eu falo, até a internet não tem para todo mundo, eles não conseguem entrar, acessar. E essa é a discussão que eu venho tendo na CPMI da fake news, que não é só liberar, as operadoras operam para plataforma de conversação, mas não operam para entrar, por exemplo, em sites oficiais, onde a população vai buscar a verdade, que ali vai estar a matéria correta, né? Então, a gente, assim, agradeço a vocês que estão trabalhando incessantemente, a imprensa merece respeito, nossas considerações, a imprensa séria, a imprensa que está aí no dia a dia, trabalha pelo bem, pela democracia do Brasil. A gente sabe que, como tem médico bom, tem médico ruim, vai ter meios de comunicação também que vão ser só para oportunistas e fazer interesse pessoal, mas não é a maioria, graças a Deus. Então, primeiramente, eu agradeço a vocês, a gente sempre está conversando, obrigado por abrir esse espaço, me coloco à disposição sempre que necessário for, porque a gente precisa conversar com a população. Agora é o momento de ter ideias até que são diferentes, contraditórias, mas isso não é motivo para a gente brigar, isso não é motivo para a gente entrar e começar xingamentos em redes sociais, não é. É o momento para a gente pensar, será que a gente aceitar a crítica, será que o outro não tem razão? Será que realmente não está errado isso? E a gente precisa mudar? Vamos ter união, vamos investigar, vamos estudar. Então esse é o grande momento. A chave para a transformação de tudo é solidariedade, o povo brasileiro tem demais. A gente não pode perder isso. O brasileiro é criativo, é inovador, sempre teve estratégias de políticas públicas corretas na área de saúde. Nós estamos aqui, é o que nós precisamos de novo, tá? A gente precisa isso do povo brasileiro, união, solidariedade, fazer o que a gente faz de melhor. Quanto a deputado, e a bancada inteira tem trabalhando muito, o Congresso não para, a gente está trabalhando direto, ficando até madrugada, reunindo, votando online, tentando liberar recurso, tentando aprovar projeto de leis, salvar a arrecadação de Estado, chamando atenção, criticando por algumas questões, como o Congresso Federal vem trabalhando incessantemente com diversas leis para chegar no cidadão, e a gente cobra pelo bem do brasileiro. Quanto ao médico do Dr. Leonardo, né, por favor, se cuidem, né? Não precisava falar, mas lavar a mão é algo importante, protege contra diversas doenças, é melhor que o álcool em gel, é um hábito que a gente deveria ter sempre. Então, lavem suas mãos constantemente. Né? Exatamente. Usa máscara, estou sozinho aqui, tá? Mas vamos usar a máscara está aqui, ó. Usa a máscara constantemente, evite o distanciamento, vai conversar com alguém em ambiente fechado, 2 metros de distância, não é hora, vai ter tempo para a gente abraçar, beijar depois, evite cumprimentar, evite esse contato pessoal, se você não precisar sair de casa, não saia, desnecessariamente, não faça festa, se proteja, enfim, fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir passar por tudo isso com fé em Deus. Eu tenho muita fé, eu sei que vai logo, logo surgir novidades boas, eu creio, e estamos rezando em oração por isso, e a ciência está estudando, e enfim, eu sei que vai ter notícia boa em breve, mas isso não é motivo para relaxar, vai dar tudo, não. É mais ainda para se cuidar, para ter tempo da gente estar bem, a nossa família, e ter acesso a essas tecnologias medicamentosas que vão vir em novos protocolos. Então, por favor, se cuidem. A gente fala isso, cada vida é importante. Eu, como profissional de saúde, a gente sofre por cada perda. Esses brasileiros que eu nem conheço,
mas eu sei como é difícil. A gente está no dia a dia, trabalhei em hospitais de referência, trabalhei na pandemia do H1N1, em hospital que era referência, enfim, outras situações que a gente sabe tanto que é doloroso. Então, se cuidem, por favor, e mais união para o Brasil. Não vamos politizar o coronavírus, Tem tá? extremismos, né, deputado? Tem extremismos, mas assim, ter opiniões diferentes, ótimo, isso é a beleza da democracia. Mas eu não vou pessoalizar isso, não vou ter extremismo, não vou levar isso para uma briga, para algo pessoalizado, tá bom? É o que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigado, obrigado à Conexão Poder, obrigado, Márcia, obrigado a cada internauta que nos segue aqui. E pode seguir o nosso trabalho na rede social, Instagram, Facebook, DR de Doutor, DR Leonardo MT. Você pode contribuir, fazer um mandato participativo, mandar sua opinião, construirmos projetos de lei juntos. Eu estou aqui representando você, cidadão mato-grossense. Então, participe do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso site. Nós estamos criando diversos canais de comunicação para estar mais perto de você. Obrigado, tá? Eu quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente até agora, nossa live até agora, e convidá-los aí para continuar nos acompanhando aqui no Conexão Poder. Obrigada mais uma vez, deputado, e até a próxima. Até breve.